Cast. Let's go. Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Você está assistindo o Amarelinho Cast, um podcast feito para quem acredita no diálogo, na informação de qualidade e no desenvolvimento da nossa cidade. O Amarelinho Cast é um ponto de encontro para histórias, curiosidades e assuntos relevantes que ajudam a compreender a realidade local e os temas que impactam o nosso dia a dia. Aqui, a gente conversa sobre experiências reais, empreendedorismo, política local, cidadania e entre outros, sempre com convidados, análise e opiniões que estimulam a reflexão e o pensamento crítico. Sejam bem-vindos, o episódio de hoje já vai começar. Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Amarelinho Cast, o podcast de Morro Agudo e região, traz histórias e pessoas relevantes para a nossa cidade, para a nossa região. Hoje o Amarelinho Cast recebe um convidado com uma missão muito clara, ajudar famílias e proteger o futuro. Nosso convidado é Caio Assis, formado em administração pela Universidade Federal de Viçosa, MBA pela FGV, com experiência internacional na Nova Zelândia e hoje corretor franqueado da Life Planner Prudente, uma das maiores seguradoras do mundo. Caio, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Amarelinho. Prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha história, né? Que ainda eu acredito que estou quase na metade dela, né? Espero viver por muito tempo, então é um prazer enorme estar aqui. Eu que estive presente da minha esposa, falando um pouco mais da Vox2U, né? Que a Letícia teve aqui a oportunidade também de compartilhar sobre esse grande propósito nosso com a Vox2U e agora trazendo um pouco sobre o seguro, a importância de ter uma proteção financeira e familiar através do seguro de vida da Prudential. Primeiramente agradecer você por estar aqui mais uma vez conosco e por vir falar desse assunto tão importante que é o futuro aí, né? Preservar o futuro das nossas famílias é o essencial aí. Exatamente, família e patrimônio. Quem é o Caio? Caio, mineiro, 38 anos, mora em Ribeirão há 30 e formado em Viçosa, na Federal, fiz administração. Cheguei até a prestar vestibular para zootecnia, mas quis o destino, né? Eu não ter conseguido. Na verdade, eu passei na Unesp em Jaboticabal, na nossa região aqui, mas aconteceu situações que eu comecei a trabalhar no cartório, perdi o prazo de inscrição e um ano depois eu estava sendo aprovado na Federal em Viçosa. Então eu tive a experiência hoje, quase que 20 anos, experiência em vendas, seja em diferentes áreas, segmentos. Então hoje, digamos que eu tenho uma formação em vendas. Um cara novo com 20 anos de experiência, você imagina como que esse cara tá voando, né? Ô Caio, você fez federal em Viçosa. Não é qualquer um que passa numa federal, né? Então, e aí você foi lá ainda não contente, fez MBA pela Fundação Getúlio Vargas. Isso, foi um período ali que eu precisava de uma reciclagem, eu estava num momento da minha carreira que eu sempre gostei e fui movido a desafio. Então eu estava num momento ali meio que eu estava achando meio estagnado, foi onde que eu busquei essa especialização, né, uma reciclagem na FGV, aqui em Ribeirão, e foi um período também muito bom ali da minha carreira. Hoje você está na Prudential, mas você já foi da Vox, foi aluno e depois franqueado. Isso, foi esse momento, né, quando eu saí do curso da FGV, como eu disse, eu não gosto de ficar parado, gosto de me desafiar. Eu saí do curso da FGV e entrei no curso da Vox2U. Aí eu falo que onde houve a minha transformação. Não somente profissional, mas pessoal também. Na época eu trabalhava numa empresa de produto químico e fui fazer o treinamento da Vox2U, treinamento de oratória de comunicação. Que para uma pessoa tímida
introvertida, com baixa autoestima, sem confiança. Foi um treinamento, um curso que eu posso afirmar, né, que foi melhor até do que o curso da FGV em gestão empresarial. Então, um curso totalmente prático, dinâmico, que ele trouxe para mim ali, me mostrou características da minha vida que às vezes nem eu sabia que eu tinha. Então, foi um momento de mudança muito grande. A Vox, ela transforma vidas mesmo, né? A minha foi transformada. Antes da gente falar um pouquinho mais, eu tenho que agradecer nossos patrocinadores. Autoelétrica Amarelão, tradição e confiança, agora completando 50 anos esse ano em Mó Agudo. Dia 16 de agosto, 50 anos. Obrigado aí, sou Ilso, Ricardo. Delivery da Ju, pensou em porção, filé parmegiana, estrogonofe, aquela comida deliciosa para facilitar seu dia a dia. Delivery da Ju e do Pó Royal. Muito obrigado aí, sempre colaborando com a gente. Liga lá para eles que vocês não vão se arrepender. Flash Telecom, internet conectando a sua vida muito mais rápido a um flash de você e também agora com monitoramento, câmeras de monitoramento, vale muito a pena. A gente tem aqui no podcast tanto a câmera quanto a internet, então vai lá, fala com o pessoal da Flash, vocês vão ver tanto que é bem atendido, o aplicativo é fácil de mexer, vale muito a pena. Varejão Mercearia, mais barato na entrada do Alfredo Benedetti aqui, ó. Preço justo, produtos de qualidade, aquela cerveja gelada pro seu churrasco, carne. Vai lá, conversa com o Jonathan e com a Marcela que vocês não vão se arrepender. Produtos fresquinhos, buscados no Ceasa, direto da sua mesa. Natais da Garcia, nossa social media. Você quer dar um up aí na sua empresa, quer divulgar aí com qualidade, com técnica, Natais da Garcia. Procura lá na rede social aí, @Nataisa, que vale muito a pena. Senhor Pizza do Rodrigo, nosso patrocinador de hoje aqui, pensou pizza, Senhor Pizza. Vocês vão experimentar a melhor pizza de costela com queijo coalho que existe no mundo. E só de falar já deu fome aí, já. Já. O cheirinho já tá chegando aqui, ó. Vox to You, referência nacional em comunicação, desenvolvimento de habilidades essenciais para quem quer expressar segurança e impacto. Então, Vox to You não é só comunicação e oratória, você transforma a sua vida, vale muito a pena. Eu estou tendo essa oportunidade e estou muito contente. Vale a pena aí. @Vox Ribeirânia e Vox to You Franca. E Vox to You Franca. Procura lá no Instagram, entra em contato com eles que vale muito a pena aí, viu, gente? Caião, você é um cara multifunção, né? Hoje está na Prudential, já foi da Vox e já fez intercâmbio na Nova Zelândia. Isso. Foi um período, né, como eu estava comentando aqui, depois que eu entrei no curso da Vox to You, eu comecei a enxergar características, né, habilidades que até então pareciam adormecidas para mim. Eu estava trabalhando com vendas numa empresa de produto químico, mas não estava contente, apesar de ser um salário bom, morava sozinho, solteiro, 30 anos, então era uma vida assim que se a gente comentasse e perguntasse para 10 pessoas na minha idade, acho que uns 9 gostariam de ter. Só que eu não estava feliz comigo mesmo, não via um propósito naquilo. Foi então que o curso de oratória começou a transformar a minha vida ali, tanto primeiro pessoalmente, depois iniciou essa transformação profissional, no qual eu pedi demissão dessa empresa e fui fazer um intercâmbio. Eu sempre gostei muito de viajar, tem aí 19 países no currículo conhecido, mas eu sentia que faltava o inglês, melhorar o inglês, tá. Aí eu fui onde que eu decidi fazer um intercâmbio, eu fiquei 3 meses em Londres, hoje minha irmã mora lá, quase 10 anos, passei 3 meses lá com ela, aperfeiçoando, melhorando, depois eu fui ficar na Nova Zelândia. Só que eu tive o azar de ter pego bem a época da pandemia, né? A qual fechou o país, como o país é uma ilha, então ficou bem restrito o acesso, né? De aproveitar de uma maneira geral ali, os relacionamentos também, mas foi uma experiência muito bacana. Muito legal.
Só de você falar de 19 países o homem tem no currículo, gente. Vê se o inglês dele tá afiado. Precisa melhorar ainda. Acabando a Vox, eu também quero fazer uma viagem. Pôr na preocupação na cabeça da mulher ali, ó. Caio, você passou a pandemia na Nova Zelândia. Aí você volta pro Brasil. Tem alguma relação de você ir para Prudente com esse período? Não, a volta, como eu peguei o período da pandemia, foi uma que acabou mudando os planejamentos. Que a ideia, num primeiro momento, era fazer um mochilão, pegar uma experiência na Ásia também, mas acabou não sendo possível porque estava tudo fechado na época ainda, em 2020, no outubro de 2020. Eu retornei com um objetivo de ir em busca do meu sonho, que desde pequeno foi empreender. Então, eu sempre tive o sonho de empreender, mas me faltava coragem, me faltava autoestima, segurança, confiança em mim mesmo para dar esse passo. E a Vox2U, ela fez com que eu permitisse, né, arriscar e não ficar com medo, com a insegurança de e se eu quebrar? E se não der certo isso? E se eu fizer aquilo? Então, quando eu voltei da Nova Zelândia, eu voltei decidido a empreender, ter o meu negócio próprio. Que fosse um espetinho, ou próprio uma pizzaria, enfim, era ter o meu negócio. Eu tinha trancado o curso da Vox para poder fazer o intercâmbio. Quando eu retornei, eu pedi para continuar o curso, o treinamento, que até então tinha já surtido um efeito muito grande. No que eu pedi para retornar o curso, o treinamento, coincidentemente eu consegui o trabalho de consultor comercial na Vox2U, porque eu voltei com a intenção de empreender, mas eu voltei também totalmente descapitalizado. Sem dinheiro é mais difícil, né? Mas eu tinha muita vontade. Então eu comecei o trabalho de consultor comercial na Vox2U, Ribeirânia. E isso foi aumentando ainda mais minha confiança no meu propósito de fazer a coisa acontecer para quando surgisse a oportunidade eu agarrar. E dito e feito, quando o nosso CEO Luiz Fernando Câmara, da Vox2U, ele ofereceu a Ribeirânia, que era uma escola, até então uma escola própria deles, né? Que é uma franquia, hoje é a maior na América Latina, né, de comunicação, que é a Vox2U. Ele me ofereceu para comprar a Vox2U Ribeirânia. E na época eu queria muito, só que eu ainda estava descapitalizado. Eu lembro, acho que R$1.000 na conta. Já contei essa história em outra oportunidade, em podcast também. Eu tinha R$1.000 na conta, mas eu tinha muita vontade de fazer o negócio acontecer. E quando ele me perguntou, eu falei, eu quero. Eu só não tenho dinheiro, mas peraí que eu vou arrumar. Aí eu saí pedindo, né, primeiro eu pedi pra minha madrinha e tal, na época ela não quis, né, por conta dos outros sobrinhos, primos, né, então ela não quis ali, aí eu falei, e agora, tal, eu pedi um pouco, minha irmã, que tá em Londres, tal, eu pedi ela me emprestou metade, passei a outra metade em cartão de crédito meu, da minha mãe e tal, e comecei paguei a taxa, né, e comecei a vender ali, esse momento, né, arrumei um sócio, e a gente foi fazendo com que a Vox2U Ribeirânia prosperasse. Depois veio o casamento, aí onde que eu decidi diversificar a renda. Deixei a Vox2U com a Letícia, com a minha esposa, e surgiu a oportunidade da Prudential, que eu já era cliente. Então foi aí onde que eu cheguei até a Prudential. Curiosidade da Vox que eu não sabia, o Luiz Fernando é de Cravinhos, aqui pertinho. De Cravinhos da região. O cara foi orientado tanto pelo Eike Batista como pelo Jorge Paulo Lema. Eu vi no livro que ele falava que ele era de Cravinhos e eu assistindo um podcast, eu vi ele falando isso, eu falei... É verdade. Puxa vida, né? Caião, chegou na Prudential, como que foi aí essa chegada até hoje? Eu diria que eu já era cliente, né? Então eu já tinha comprado o produto em si. Mas quando eu fui convidado para assistir, né, o FIP, que faz parte do processo de compra da franquia, né, pelo franqueado, pelo Life Planner, futuro Life Planner,
Eu confesso que eu fiquei, assim, impactado demais com o modelo, né, de uma empresa americana que está há 150 anos no mercado. E eu já tive a oportunidade de estar nos Estados Unidos, visitar Orlando, né, a Disney, Nova York. E americano, eles não é à toa que eles são a maior potência do mundo, né? Juntamente com China e tudo, mas eles não brincam em serviço. E quando eu entrei numa empresa americana, eu falei, meu, realmente o negócio é diferente. Por mais que a Vox tenha sido transformador na minha vida pessoal e profissional, a estrutura por trás de uma empresa de 150 anos de mercado americana, então é algo que me impactou muito num primeiro momento e continua me impactando também. Ela é impressionante, ela está em mais de 50 países, é isso? É uma empresa global, né, que está em 50 países hoje que a gente tem a área de atuação. Tá aí, ó, a logo dela. Eu tô falando Prudential, é Prudential mesmo que fala? Prudential, Prudential. Você falou aí de Life Planner. O que é um Life Planner? Explica pra gente aí. Um Life Planner, né, que é uma marca registrada da Prudential, entendeu? Então isso daí, ela já... Porque muita gente fala, corretor de seguro. Para nós, a gente leva muito a sério isso, tá? E nós não somos apenas um corretor de seguro, né? A gente tem, se você for traduzir ali ao pé da letra, né, um planejador da vida da pessoa ali, né, um planejamento financeiro da vida da pessoa. E lá fora, nos Estados Unidos, é bem isso, porque lá eles têm um conceito que passa, né, de geração para geração. É país de primeiro mundo, que lá eles têm essa educação financeira, que para nós falta muito. Eu até comento, né, desde da VoxU, eu falo que duas matérias deveriam ser obrigatórias nas nossas escolas. Isso, ensino fundamental e ensino médio, que é um curso de oratória, porque depois o menino vai para o adolescente, a menina vai para a faculdade, vai formar em medicina, médico, advogado, engenheiro, e ela não sabe comunicar, não sabe se expressar, não sabe se relacionar. Acaba perdendo oportunidades. E o outro é educação financeira. Então, assim, o nosso país é uma das maiores potências do mundo. Só que a pessoa ganha 10 mil e gasta 12, gasta 15. Nós não temos uma educação financeira, entendeu? Coisa que lá nos Estados Unidos tem. E o Life Planner, ele acaba ajudando ali na proteção como um todo deste patrimônio, que desde quando a pessoa ela começa a sua vida profissionalmente ativa, trabalhar e gerar renda, ela precisa de uma proteção, entendeu? Só que nós aqui no Brasil, a gente não entende dessa maneira. Aqui ainda a gente está muito atrasado nessa situação, né? Eu vi que no Paraná agora vai completar 8 anos que tem nas escolas públicas a educação financeira. O governador lá, o Ratinho Júnior, aplicou e deu certo, funcionou. E a gente ainda está muito atrasado. Você não vê nem ensino técnico, igual aqui na nossa região, eu não sei Ribeirão, mas Morro Agudo e Orlândia, você não vê falar que tem um ensino técnico de educação financeira. Isso deveria ser nacional, né? Deveria ser obrigatório. Vamos torcer, né? Esse ano tem eleição, que aconteça alguém que apareça aí, qualquer um deles que seja eleito, mas que tenha essa decisão. Ok, assim, a gente sabe que a cultura do brasileiro é... Quando vê vendedor de seguro, sai correndo. É muito difícil você explicar para ele que você não é um vendedor de seguro, que você está vendendo uma forma de proteger ele e o patrimônio dele. Confesso que é um pouco... Nosso trabalho, ele é da Prudential, ele é muito medido por qualidade. Tá? Então a gente vai muito na questão da indicação, né? A gente começa ali, ó, pegando a questão do Life Planner. Obviamente eu começo ali a trabalhar numa carteira próxima a mim, de amigos, tá? E você vai, então aí é onde você tem uma oportunidade maior e melhor de mostrar o que realmente é a proteção da Prudential, que é diferente do seguro tradicional que nós temos no Brasil, entendeu? Então quando você tem a oportunidade de mostrar o que realmente a pessoa, digamos que ela tem grandes possibilidades de ter o produto,
Por quê? Eu acredito que as pessoas elas têm ali não é um preconceito, mas ela acha que um seguro de vida é caro, né, dependendo ali, ou ela tem aí, eu sempre pergunto, né, eu falo, o que você entende do seguro de vida? 90% das pessoas que eu faço essa pergunta, eles falam assim, é para quando eu morrer vai ficar para minha esposa ou para o meu marido, ou para os meus filhos. Essa é a resposta. Só que o nosso diferencial da Prudential é um seguro em vida. Ou seja, que a pessoa ela vai estar se beneficiando. Obviamente, a família também, porque é uma proteção de patrimônio. E se você tem uma esposa ou um marido ali, se você tem a questão de uma doença ou uma invalidez, você vai receber o benefício em vida. Ou seja, uma diária hospitalar, uma cirurgia, que você vai estar no hospital ali, que você vai ficar impossibilitado de gerar renda. Consequentemente, a tua família, ela está protegida. Por quê? Você não vai ter que vender um carro, uma moto, sabe? Um terreno, se for algo mais sério, ou desfazer de tudo que você está construindo desde lá de trás. Então eu converso com pessoas ali que trabalham desde os 15, 12 anos. Tá na faixa ali dos 30, 40 anos. Então você está 30 anos trabalhando. Se acontecer um imprevisto que todos nós estamos sujeitos, né? Você estava contando a história do teu pai ali, que, meu, é coisa que... Coisa que ninguém acredita. Eu tive essa infeliz coincidência de acontecer 2 vezes na minha família. Então, não tinha esse planejamento. Tudo que foi construído de patrimônio foi embora por causa de não ter um planejamento, de não ter essa orientação na época, talvez. Então, se a gente... E assim, é por isso que na nossa conversa, que a Prudential é muito voltada pela qualidade, como eu disse, né? Seja a qualidade do nosso serviço, que é a figura do Life Planner, acompanhando o segurado durante toda a sua vida. Você perguntou o que é ser Life Planner? O Life Planner, ele tem esse acompanhamento. Não é simplesmente um banco lá que às vezes a pessoa ela contrata pensando num capital de giro, entendeu? E sem saber o que ela está contratando no banco, sem saber que se aquele produto realmente ela vai receber, sabe? O Life Planner, ele tem esse acompanhamento com o segurado. O nosso segurado, que a gente sempre fala, 3 características. A primeira é inteligente. Porque a pessoa, se ela for inteligente, ela vai pagar pouco. Comparado ao que ela vai receber e comparado ao patrimônio que ela já juntou. Porque pense comigo, se uma pessoa, ela tem ali 45 anos, certo? Ela trabalhou durante 30 anos. Vamos pegar o exemplo que você falou do teu pai. A pessoa ali está há 25 anos trabalhando, tá? Ela já juntou um patrimônio. Se ela aconteceu um imprevisto, igual você mesmo sabe, você acabou de falar aqui do imprevisto, ela vai ter que se desfazer de um bem, de um patrimônio, tá? Que ela passou 25 anos construindo, para ter que atender aquela necessidade, aquele imprevisto de momento. Só que, na hora que acontece, ela não tem a mesma energia, ela não tem a mesma saúde para reconstruir tudo que ela fez desde lá de trás. Ela não tem mais esse tempo. E talvez não tenha a oportunidade que ela teve também, né? Exatamente. Então, assim, por isso que a gente fala na inteligência. Se a pessoa ela for inteligente, ela vai ter um produto. Isso, eu estava lendo um livro recente, né? Que chama The Big Players. Pessoas do segmento aí. Lá fora, é o que eu falo, cultural. Isso em países de primeiro mundo, seja Estados Unidos, Japão, as pessoas tratam isso como item básico. Igual a gente tem aqui água, luz, internet, né? Alimento. Eles colocam na lista deles o seguro de vida, porque isso é básico. Eles têm que proteger o que eles estão construindo. Porque se tiver um imprevisto, a seguradora, que é uma das maiores do mundo, no caso a Prudential, ela vai estar ali para honrar. Só que é diferente do seguro. Nós, brasileiros, a gente já tem um trauma, porque às vezes, né, para você, isso é dado, quase que 50% dos sinistros no Brasil não são pagos. Porque as seguradoras,
elas são regidas pelo um artigo do Código Civil de agravamento de risco e boa-fé. Então, a seguradora, seja de carro, de casa, de celular e, curiosamente, até de vida, que é o mesmo artigo, elas ficam procurando pelo em ovo ali para não ter que pagar o benefício ao segurado. Diferente da Prudential, que ela faz uma avaliação antes da pessoa ela entrar, se tornar um segurado, entendeu? Ela não é para quem quer, né? Ela é para quem pode, porque assim, não é só o financeiro, a pessoa precisa ter saúde. E você me impactou muito a primeira conversa que a gente teve do seguinte: ela não é um seguro de vida, é um seguro para a vida. Exatamente, é isso daí. É o que eu falo. Você resumiu bem. É um produto para todo mundo, mas ao mesmo tempo não é para qualquer um. Assim como a Vox2U. Então a pessoa, ela, igual você fala, você vai vender um curso de oratória, falar para quê? Eu já sei falar. Falar até papagaio fala. O curso de oratória da Vox2U, que você é aluno agora, você está vendo que ele é transformador. Não é um curso para você falar. Falar até papagaio fala, se você treinar. É um curso para você mudar a sua vida. Ter mais confiança, autoestima, segurança, ter mais empatia com o próximo. Isso tudo a Vox2U proporciona. Mas voltando aqui à proteção, é um tipo de produto que todo mundo pode ter. Mas é um tipo de seguro que não é para qualquer um ao mesmo tempo. Porque além da inteligência, que a pessoa precisa ter, que eu falo a inteligência, que é essa questão da educação financeira, entendeu? Então a pessoa, não é que desculpe o termo, mas é uma pessoa burra e ignorante. Não, mas é porque ela não teve a educação financeira. 2, obviamente, capacidade de pagamento, de honrar, o pagamento. E 3, que é um pré-requisito que você falou, que é a questão da saúde. Então, uma pessoa, a gente tem vários cases ali da pessoa ter inteligência, querer o produto, ter condições financeiras de arcar com o produto, só que ela não tem saúde. Então, ela não consegue contratar. A Prudential, ela já veta aquilo ali. Porque se ela te aprovar, pode ter certeza que ela vai honrar ali, tá? E é um seguro para a vida, que você vai ser o beneficiário, né? Você vai usar aquele benefício enquanto você está em vida. Por exemplo, você quebrou, caiu de moto, foi jogar uma bola no final de semana, aconteceu alguma coisa, quebrou a perna, quebrou o braço. A seguradora, a Prudential, ela vai vir ali para manter o teu padrão de vida sem ter que dilapidar o teu patrimônio. Que é muito importante. Prestem bem atenção no que vocês estão ouvindo aí. Depois a gente vai deixar o contato do Caio, porque prova de quem viveu isso. É tudo que ele falou. Você não tem o tempo, você não tem a disposição para recuperar de novo, você não tem as mesmas oportunidades, que a oportunidade passa. Então vale muito a pena. A Prudential se define como especialista em vida. Dá uma resumida para nós disso aí. Você já falou tudo que ela faz que chega nisso, mas como que você vê hoje a Prudential, especialista em vida? É exatamente isso, né? Porque hoje, quando você, até recapitulando, às vezes a gente pergunta a pessoa, fala, seguro de vida quando eu morrer vai ficar para... Então deveria chamar seguro de morte, né? Quando eu morrer, a pessoa recebe. A Prudential, a gente até ali, acho que 90% das nossas coberturas é para uso em vida. Então por isso que a gente sempre fala assim, um especialista em vida e outra, em pessoas. Então a gente quer proteger pessoas. Nós não temos um seguro de carro, de casa, não. A gente cuida de vidas, né? De pessoas e de patrimônios. Ela vem para melhorar a vida resolvendo o problema, né? Deixa eu pôr o óculos que eu não tô enxergando, gente. A idade chegou. Eu tô precisando da Prudential. Caião, o que acontece quando uma família perde o provedor sem planejamento? Ela acaba ficando refém. Então a gente sempre fala, né, que esse planejamento, esse produto, ele traz um poder de escolha.
Então imagine, Amarelinho, imagine só um provedor, né? 100% ou 80%, a família fica sem, ela perde o provedor ali, a pessoa morre. A outra, a parte que fica, ela não tem opção. Ela vai ter que trabalhar, ela vai ter que ir para uma internet e depender de vaquinha, depender de ajuda de terceiros, entendeu? E a gente sabe, né? Hoje o mundo ele tá cada vez mais assim, mais ativo, as pessoas nós estamos recebendo informações a todo momento, então você quer a sua independência cada vez mais. A gente vê aí influencers novos com 20 anos, milionários, então assim, cada vez o mundo está mais independente. E você que trabalha, ou você está numa vida aí, e você perder essa sua independência, né? Eu falo independência financeira, porque você acaba ficando dependente de terceiro. Imagine você ir para uma internet pedir vaquinha para pagar um tratamento de um filho. E é o que está acontecendo muito, né? Aí volta tudo aquilo que você falou, a questão da educação. Exatamente. O despreparo, que não foi... Não é, talvez a pessoa não tenha a informação, não chegou essa informação até ela, e aí ela não teve oportunidade. E isso liga uma pergunta que eu vou te fazer. Hoje a gente escuta falando muito assim, ó, quem tem seguro é só rico. A Prudential quebra esse paradigma, né? É engraçado até, né? Porque às vezes eu vou apresentar e eu já peguei várias vezes assim, a pessoa que fala, é só isso? Como eu não conhecia isso antes, né? Ou é só isso? Sabe, você tem um capital segurado ali, uma proteção, caso aconteça alguma coisa, e dependendo da idade, né? Porque é engraçado até, quanto mais novo, mais barato você paga, só que você tem um capital segurado maior. A Prudential, ela tem um benefício na hora da avaliação, que é ela congelar a tua idade, ou seja, você começa pagando aquele valor e você termina pagando o mesmo valor, diferente do seguro convencional, tá? Que tem um reenquadramento etário. Igual o plano de saúde. Plano de saúde você contrata com 30 anos, um valor. Na hora que você tem 60, o que acontece com... Nossa, você não aguenta pagar mais. Você não aguenta pagar mais. Na hora que você vai mais precisar, você não consegue pagar. O seguro de vida também acontece assim, o convencional. Na Prudential, não. Você começa pagando um valor X e você vai terminar pagando um valor X, tá? Porque ela congela a tua idade. Outra coisa, a tua saúde. Ela vai congelar ali a tua saúde, tá? Então, se você tiver um agravamento de risco, questão da saúde, descobrir uma diabetes, uma hipertensão, nada vai mudar de valor, tá? E o teu risco, que é a tua profissão. Então, se você tem uma profissão ali que não oferece risco no momento da contratação, ele vai ter o risco congelado. Você pode ter essa mudança de profissão que nada vai impactar no valor do benefício. Quanto mais jovem você é, menos você vai pagar. Prudential tem planos aí, dependendo da idade, de R$200. Hoje, R$200, talvez é um jantar aí que... É uma passeada no shopping ali, Exato. Segurando no freio ainda. Seguro é investimento ou previdência? Seguro, eu diria que é uma necessidade. É um item básico. Deveria ser ali, sabe? É algo que a pessoa pode chamar de investimento, porque eu diria que é uma necessidade. Essa é a palavra. Porque todo mundo precisa, porque todo mundo está construindo um patrimônio, entendeu? Voltando à tua pergunta anterior, é só pra gente rica. Não. O da Prudential, a gente faz algo totalmente personalizado. Então, obviamente, se a pessoa ela não tem tanto dinheiro, ela não tem uma necessidade de proteger muito. Automaticamente ela vai pagar pouco. Agora, se uma pessoa tem muito dinheiro, muito patrimônio, ela vai ter uma necessidade de proteger muito. Então, é algo totalmente personalizado. A gente faz um acompanhamento, o trabalho do Life Planner. O primeiro, sempre a gente marca uma reunião, um café, né?
que eu particularmente gosto bastante, falar, vamos tomar um café e tal, para explicar, para orientar e trazer essa educação financeira, mesmo que curta, o tempo de um café ali, meia hora, 1 hora com a pessoa, para trazer para conscientizar a pessoa da importância. Aí, então, a gente marca para apresentar uma proposta, desde que a pessoa ache que faz sentido, tal, aí a gente mostra, fala assim, olha, baseado no que você tem, que você precisa, é isso daqui. Gente, ele acabou, antes da gente começar o podcast, me apresentar a proposta. Vale muito a pena. Vale muito, muito, muito a pena. É uma aula e ao mesmo tempo faz você pensar na sua família, no seu futuro, no seu presente, que é o mais importante. Então, vale muito a pena. Depois vocês entrem em contato com o Caio. Vocês vão ver que é uma coisa de outro mundo, é de primeiro mundo mesmo. Então, vale muito a pena essas informações aí que eu era leigo, não sabia. É porque nós brasileiros não estamos acostumados com coisa boa, né? Então quando vem assim, você fala, isso aí tá bom, isso aí tá bom demais pra ser a síndrome do cachorro vira-lata, né? Tá tão acostumado a ser chutado quando recebe ração. É bem isso. Caio, você já presenciou alguma situação em que o seguro fez a diferença na vida de alguém, de algum cliente que precisou, ou de algum conhecido? Amarelinho, se eu falasse que já, eu estaria mentindo. Ainda não completei 1 ano, não tive a oportunidade de pagar o meu primeiro benefício, né? Isso a gente comemora muito internamente no nosso escritório, com os nossos sócios, parceiros, porque a gente está levando o que a gente promete na conversa. Então a Prudential, ela quer pagar o benefício, porque a seguradora, ela só é reconhecida e creditada quando ela paga o benefício. Então a gente quer pagar, entendeu? Então a gente comemora muito. Mas, respondendo a tua pergunta, eu já presenciei situação de a pessoa, no caso, a família, no caso a minha família, ser impactada por não ter a proteção. Que é o meu avô, por parte de mãe, que teve todo um patrimônio que ele construiu ao longo da sua vida ali. E hoje, depois de mais de 20 anos da morte dele, o patrimônio dele, eu passo assim, próximo lá em Minas, né, de onde eu sou, tudo deteriorado, sabe? As casas sem telhado, tudo aquilo ali ficou tudo abandonado. Por quê? A família não conseguiu pagar um inventário. Porque meu avô, obviamente, não tinha essa educação toda e não tinha um seguro para deixar para os filhos, minha mãe e meus tios, para honrarem ali com o inventário e, consequentemente, fazer usufruto daquele patrimônio todo. Então, hoje, eu passo lá sempre que eu vou, e aquilo ali vai ficar para a prefeitura, né, que acaba perdendo. Então, você poderia, né, tanto minha mãe quanto os irmãos, estarem em situações melhores financeiramente, porque não teve essa educação, essa proteção lá atrás. Mas tipo, você falou que vai fazer 1 ano. Isso. E eu tô vendo que você tá com um brilho no olho aí, querendo voar, bater metas e metas. O que mais te motiva a seguir nisso? Eu acho que pelo nosso propósito, né? Então, eu vejo, como eu disse, eu ainda não tive a oportunidade de pagar o meu primeiro benefício, mas é proteger famílias, pessoas, né? Voltando um pouco na minha história, quando eu estava na empresa de produto químico, sempre trabalhei com vendas, né? Então eu vendia produto químico e era uma venda meio que fria ali com o fornecedor, né? Commodity. Então você brigava muito por preço e não tinha aquele propósito, aquele porquê por trás da venda. E foi então que eu pedi demissão, fui morar fora, tal, e voltei com a Vox to You, que também tinha um propósito. Assim como transformou minha vida, eu vi várias, em 5 anos de Vox,
Eu vi várias vidas serem transformadas também. E aquilo ali era uma alegria muito grande de ver pessoas que, quando eu matriculei, tinha muita dificuldade de conversar, igual a gente está conversando aqui, de contar, de se expor, de abrir. E depois, pessoa falando, subindo no palco, no caixote, na dinâmica. Então, assim, aquilo ali era... Para mim, já valia mais do que a comissão ou o valor da venda em si. E eu vejo isso também na Prudential, que ela tem um propósito por trás, entendeu? Então, de proteção, uma proteção financeira, que é aquele negócio, que às vezes o pai de família, ele passa ali 20, 30 anos construindo. Então, se você levar uma proteção, eu vejo, hoje eu apresentei um plano para a pessoa, que eu falei, eu queria essa proteção para mim. Esse plano aqui, sabe? Tipo assim, você tá totalmente protegido. Se acontecer isso, você tá coberto. Se acontecer assado, você tem isso. Então, assim, a tua família, tudo que você está construindo, está protegido. Então, é isso que me traz esse brilho no olho, que faz, sabe? Eu sinto que parece que eu tô na primeira semana ainda, entendeu? Eu tô aprendendo, eu quero aprender, tem muita... Isso que a gente está falando é um seguro, como eu disse, de uma pessoa física. Mas também tem benefício para empresários, numa questão de... Isso que a gente vê muito também, tá? Eu sei que acho que a gente tá caminhando pro final ali, mas a gente... Pode falar? Aqui você pode ficar aqui 5 horas. Vai realizar meu sonho do podcast de 3 horas. A gente tem também a questão do seguro, né? Além da pessoa física, né? De proteger ali, a gente também tem um benefício para empresários. Então, fazer a sucessão empresarial também é outra coisa extremamente importante, que a gente vê empresas aí se dissolverem porque não tem um planejamento sucessório. Então você acaba tendo conflitos ali na hora que um sócio parte. Então você tem uma proteção para isso, um respaldo, trazendo para empresários, né, no mundo dos negócios. Você tem também a questão de benefício fiscal e tributário, que hoje, com a reforma tributária, né, a gente iniciou esse ano. Então é outra situação que a gente pode ter a Prudential ajudando o empresário ali. Então eu sinto que eu estou no começo de uma, se Deus quiser, de uma grande história. E hoje você tocou um assunto importante, que a maioria dos empresários hoje, de grande porte, de médio e de grande porte, eles não têm essa... Porque assim, ele focou tanto na empresa dele, que ele não criou uma sucessão, e se ele ficar doente, ele não tem ninguém que cuida ali, ou que faz ele ter a renda para ele manter o funcionário, para ele manter a empresa, ou para contratar alguém que possa ficar no lugar dele. Então você vê muito caso que quebra a empresa porque ele ficou doente, sofreu um acidente, e aí ele para porque ele não tem um sucessor. Exatamente. E às vezes, né, a gente partindo ali no caso de uma falta, aí a pessoa, né, quem fica vai ter o direito de parte do negócio, só que o sócio que ficou não tem o capital, a liquidez imediata, aí vai ter que aceitar outra pessoa no negócio, mas a outra pessoa não entende, sabe? Então você acaba blindando tudo isso de uma maneira simples, prática, barata e inteligente. Você ficou falando aí, eu estava analisando aqui. Você trabalha em 2 ramos muito parecidos, você trabalhou, né? Porque você pega a Vox e agora a Prudential. As duas trabalham com os maiores medos das pessoas. Que o primeiro, o maior medo, isso aí é dado, né? O maior medo é a morte e o segundo maior medo é falar em público. Então, trabalha muito. Eu acho que por isso que você casou e tá com esse brilho no olho tão... Eu vejo que tem um propósito, né? Então é isso que me move. Então é algo realmente que é benéfico pro outro, né? Então a gente sempre procura isso. Cara, tem alguma coisa que passou em branco? Não, acredito que nós abordamos aí bastante coisa, né? Acho que o pessoal que assistir vai gostar, vai entender um pouquinho mais, né? Talvez desperta. Porque nós, apesar que vem mudando recentemente, tá?
o mercado de seguro em si, a população está mais disposta a ouvir, entender um pouco mais, né, dessa necessidade, como eu disse. O seguro de vida é uma necessidade. Então, assim, todo mundo tem. Às vezes a pessoa fala, não, eu não tenho, isso aí não é pra mim. Sabe, a gente não tem que se limitar. Né? E isso também acontece na questão da oratória. Então, falar em público, não, isso eu não consigo, não é pra mim. Não, não é isso. Quando eu busquei a Vox, eu não tinha intenção de dar palestra, quando eu fiz uma palestra para 300 pessoas, esse vai ser um dia que eu nunca vou esquecer na vida. Eu tinha dificuldade para falar para uma pessoa, imagino para 300. Entendeu? Então, assim, o curso ele proporciona uma confiança, uma segurança que é fantástica. E a proteção também. É você colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Só para você ter uma noção, eu fiz de uma dentista que ela falou, eu parei Muay Thai. Eu gostava bastante. Eu falei, por que você parou? Porque o risco de lesão, de lesionar, né? A dentista trabalha com as mãos. Então imagina ela quebrar o braço. Ela para de gerar renda. Uma perna, alguma coisa assim, que vai afastar por uns 5 meses. Ela começa a se limitar por causa da profissão, porque não tem uma segurança. Exatamente, porque não tem uma proteção, sabe? Então, é você ter uma proteção, colocar a cabeça no travesseiro tranquilo e viver a tua vida. Porque às vezes o Muay Thai naquele dia estressante para ela pode ser uma válvula de escape. Por isso que hoje a gente vê o mundo tá cada vez mais depressivo. Porque a pessoa vai, no medo de ter essa proteção, essa segurança, ela se tranca, ela começa a limitar, igual você falou do futebol. O cara deixa de jogar uma bola no... Às vezes aquilo lá é a terapia dele. Se ele quebrar um pé, ele não consegue sair para vender, se ele for vendedor, se ele for um atendente. Você entendeu? Então, E é o que eu falei do poder de escolha. E às vezes essa pessoa, ela sai, vai jogar o futebol, quebra, aí ela vai ter que depender de INSS. A gente sabe que no nosso país está cada vez mais difícil isso. Você vai depender de R$1.500 do governo. Uma pessoa, um pai de família que tem uma renda boa ali, para ter um benefício desse. Que às vezes até agora que eles começar a pagar, você já passou fome, né? Entendeu? Então, assim, a gente abordou, falou ali, trouxe um pouco, espero um pouco de consciência para as pessoas e... Eu acho que quem está assistindo aí agora vai começar a ver a vida de outra maneira, porque sabe que não espera, como o mundo está muito rápido, que a gente já falou isso, não espera, né? Não dá. Um imprevisto desse na vida da pessoa... É uma coisa que a gente sempre fala, que o nosso trabalho é para ontem. E a gente ainda está tratando da questão daquele que ainda tem um patrimônio. Tem gente que não tem esse patrimônio para desfazer, o patrimônio dele não consegue manter ele mais de 2 ou 3 meses parado, então... São situações que a gente acaba vendo no dia a dia, né? Que eu pego 2 exemplos. A pessoa ali fala, quanto que tempo de reserva financeira, né? Você tem para, caso você pare de gerar renda hoje, para manter o mesmo padrão de vida que você tem hoje. Aí fala, 2 anos. Beleza. 2 anos. Então, você... Só que aí a pessoa demorou 20 anos para juntar 2 anos. Acontece o imprevisto. Esses 2 anos, talvez, diminua ali para 2 meses. Mantendo o mesmo padrão, caso venha acontecer um imprevisto. E tem aquela pessoa também que não tem reserva. Sei bem como é isso. Então a pessoa que ela não tem reserva, e se acontece um imprevisto? Aí você vai partir para o patrimônio. Só que o patrimônio, por exemplo, uma casa que vale 500 mil e você tem a necessidade de vender rápido porque você precisa da liquidez, você vai vender ela por quanto? Por 400, porque você precisa do... Na melhor das hipóteses, né? Exato. Que aí a oportunidade vai passar na frente de quem está comprando, é 300, 250, e aí você tem que pagar aluguel depois. Pois é.
É aquela história. O dinheiro que eu tenho hoje na conta dá pra me viver até morrer. E isso não passar das 10 horas da noite. Então... Caio, antes de ir para a reta final, vou agradecer de novo nossos patrocinadores, que sem eles o Amarelinho Cast não acontece. Autoelétrica Amarelão, Delivery da Ju, do Pó Royal da Juliana, Flash Telecom, Senhor Pizza, Varejão e Mercearia Mais Barato, Natais da Garcia, Social Media e a Vox to You, empresas que acreditam no comércio local, que acreditam na nossa cidade, acreditam no Amarelinho Cast. Mandar um abraço também ao pessoal da Click Delivery aí, parceiraço nosso, que sempre nos ajuda aí. Mandar um abraço ao nosso amigo Mega Som aí, o Nélio. Vou passar seu contato aqui pro Caio também. Você já começar a preservar seu patrimônio aí. Então, muito obrigado a vocês. Caio, um bate-bola rápido aqui. Bora lá. Planejamento ou improviso? Planejamento. Segurança ou risco? Segurança. Futuro ou presente? Presente. Um conselho financeiro aí. Façam prudência. Uma palavra que define sua profissão. Proteção. Caião, deixa um recado aí pro pessoal que tá assistindo a gente. Deixa seu contato, como que faz para entrar em contato com você. Os nossos patrocinadores, eu vou passar o telefone de todos, aí que a galera tem um patrimônio aí, tem que proteger isso aí, gente. Bom, agradecer, né, você pelo convite, agradecer a oportunidade, né, e é aquela velha fama, né, de o conselho, se fosse bom, a gente não dava, né, vendia. Mas, se pudesse deixar algum conselho aqui, alguma mensagem, era para a pessoa fazer, né? Aí, não necessariamente pode ser na Vox ou com a Prudential, todo mundo é livre para buscar aí as opções, né? Mas é buscar ali um curso de oratória, buscar um curso de comunicação, que eu acho que vai fazer, vai ser um diferencial no mercado, isso profissionalmente, tá? Não é somente o Caio que fala, mas você vê grandes players do mercado aí, grandes líderes falando sobre isso. E também um curso de educação financeira. Você proteger o teu patrimônio, saber como você gasta, como você investe o seu dinheiro, né? Então, acho que isso é extremamente importante para a nossa vida, para ter uma vida saudável e sustentável. Então, agradecer mais uma vez. Fica aí, acho que o Amarelinho vai deixar o contato, @Caio_de Assis, então pode chamar também no Instagram, pode mandar uma mensagem, depois você deixa aí o contato, tá bom? Pode chamar a gente. Então aí, você que tá aí querendo planejar o seu futuro, se proteger, falar bem, se comunicar bem, porque comunicação é tudo, não é só aprender a falar, é o network que você tem lá. Entre em contato com o Caio, vai valer muito a pena as duas experiências. E começa a se proteger aí com a Prudential, porque planejar o futuro não é sobre medo, é sobre responsabilidade e amor por quem está ao nosso lado. Caio, muito obrigado. Obrigado por todo o conhecimento que você passou aqui, obrigado por aceitar nosso convite. A porta está aberta para você quando quiser voltar, falar um pouco mais, que eu acho que é isso que a gente precisa, de informação para o nosso povo aí. Você que ficou até agora, obrigado por acompanhar o Amarelinho Cast. Sigam a gente nas redes sociais, @AmarelinhoCast no Instagram, @AmarelinhoCast no TikTok e @AmarelinhoCast no YouTube. E até a próxima. Valeu. Valeu. Tamo junto. Isso é Amarelinho Cast.